23 minutos contados no relógio. Esse é o título do livro de André Simões, editado pela Patois em 2018. Como eu disse, trata-se de um livro de contos e o André o divide em 4 partes, em que se destaca um claro cinismo com relação aos temas e com relação às personagens também. Esse cinismo, ele acontece frente a uma sociedade real e uma outra sociedade até certo ponto possível para as personagens de André. A primeira parte traz algumas histórias de Dimas. Dimas é um amigo do personagem principal, um bom vivant, muito sagaz e culto, que tem verdadeiro pavor ao trabalho. E não só ao trabalho, mas a qualquer outro tipo de compromisso social. Dimas é o tipo de indivíduo que lê 3 livros por semana e assiste a 2 filmes por dia. Essas são as suas principais atividades, os seus principais ofícios. Ele vive das mesadas dos pais e é uma espécie de melhor amigo do narrador. Bom, Dimas, a convite desse narrador, topa fazer um programa de rádio. E nesse programa de rádio, a tarefa dele é aconselhar as pessoas. Mas ele exige do narrador que ele não receba nenhum tipo de salário e que possa ter total liberdade, inclusive desistir do programa quando quiser. Essa tarefa de aconselhamento, vocês já podem imaginar como ela se dá. Como ele é uma pessoa muito sagaz e irônica e que vê, sobretudo, a realidade de uma maneira muito crua, vocês então imaginem o tipo de conselho que ele dá. A segunda parte é composta por contos pequenos, contos menores, contos rápidos. E nessa segunda parte a ironia se acentua. Mas algumas vezes esse cinismo do autor e dos narradores, ele vem como uma crítica ao que está imposto aí. Um exemplo, o conto Vernissage Mamário, em que uma socialite faz uma festa mesmo para comemorar a chegada, a estreia dos seus seios novos, que foram construídos por um famoso cirurgião plástico. E esse cirurgião também vê esses seios como a sua obra-prima, como a sua grande obra de arte. Então é uma crítica muito mordaz à sociedade. A terceira parte, ela traz 4 contos e nós podemos ler esses 4 contos como se fossem notícias de um jornal popular. É o caso, por exemplo, da narrativa O Colecionador de Multas. Nesse conto, a personagem ela tem como ambição ser multado em todos os radares da cidade. E ele consegue fazer isso, de maneira que ele tenta o tempo todo quebrar o próprio recorde de multas que ele tem. Por exemplo, ele tenta ter o maior número de multas em um mesmo radar. Ele alega e defende que todas essas multas, principalmente as multas por excesso de velocidade, elas são feitas de uma maneira controlada. Então ele tem total controle, ele planeja como ele vai atingir, como ele vai conseguir essas novas multas. E ele critica qualquer pessoa que não planeja receber suas próprias multas e que não o faz em um ambiente controlado, mostrando um preconceito bastante acentuado por essas pessoas que recebem multas por imprudência. A quarta parte do livro é a mais melancólica, como se todos esses narradores dos contos anteriores se dobrassem diante do absurdo de nossa sociedade, de uma sociedade que é capaz
ou pelo menos está se tornando capaz de tudo. O olhar irônico, no entanto, ele é o tipo de olhar que não julga, ele apenas relata. Até porque os narradores desse livro de contos, os narradores de André Simões, desconfiam que o inconcebível é um conceito passageiro, datado. Não há, por parte de nenhuma dessas personagens de André Simões, qualquer necessidade de ser, digamos assim, o centro das atenções. Nem mesmo, por exemplo, o caso da mulher que expõe os seios novos na vernissagem. O objetivo dela não é ser o centro das atenções. As personagens de André Simões só querem mostrar a si próprias aquilo que as move. Então elas só querem mostrar a elas mesmas o que as move, aquilo que interessa a elas. E nem é necessário que, para que elas se mostrassem assim, houvesse algum tipo de público testemunhando. Essas pompas, elas são menos para os outros do que para si próprias, do que para o próprio umbigo. Eu vou ler agora um conto que retrata muito bem essa ironia, esse cinismo de todas as personagens. Vernissage mamário. Sucesso absoluto. Não há termo melhor para definir o vernissage de Carminha Zeitner, que recebeu em sua maison dezenas de convidados top da sociedade. O evento marcou a primeira exibição dos novos seios de Carminha, com implantes feitos pelo Dr. Tenório Salgado. É minha melhor obra, admitiu o cirurgião plástico, que esteve presente na noite de gala, recebendo os parabéns junto com a anfitriã. Foi o primeiro vernissage mamário de que se tem registro no Brasil. Esse tipo de exposição já é tendência em Berlim e vem se espalhando pelas grandes metrópoles. Antenada com as últimas tendências, Carminha faz questão de ousar o pioneirismo em terras nacionais. Gente, é body art. Não há por que esconder um trabalho tão lindo como o do Tenório, disse a socialite. Atento à resposta de Carminha para a reportagem, o médico retribuiu o elogio com galanteio. Com uma matéria-prima dessa qualidade, meu trabalho foi muito fácil. Só um retoquezinho ou outro para valorizar esta força da natureza. Além do caráter avant-garde da exposição artística, o evento também serviu para exibir novidades técnicas. Os seios de Carminha agora contam com próteses fabricadas exclusivamente na Groenlândia, trazendo uma nova variante de silicone texturizado com média coesividade e projeção oblíqua. O material high-tech, aliado à revolucionária incisão em clave de sol inventada por Salgado, garantiu à comissão de frente da herdeira do Zeitner leveza, sustentação e naturalidade ao toque. Além disso, o microchip subcutâneo permite que a intumescência dos bicos dos seios seja controlada voluntariamente. Farol alto agora só na estrada ou no aconchego da alcova, contou a desinibida dona da festa. Depois de cumprimentar pessoalmente cada um dos presentes e garantir o refestelo geral com espumante rosé, canapés moleculares e dobradinha gourmet, Carminha se postou num palco especialmente montado para vernissage e, sob um spot de luz, abriu seu vestido de veludo vermelho fendido entre os seios. Buscamos um paralelo com o descerrar das cortinas do teatro, ressaltando essa intertextualidade, disse o promotor Betinho Vilas Boas, que idealizou todo o conceito do happening. As palmas foram explosivas, antecedidas pelo "oh", que não se pôde evitar. Organizou-se então uma fila para que todos pudessem cumprimentar pessoalmente Criador, Criação e Criatura. Pensando em evitar constrangimentos, Vilas Boas distribuiu um guia de conduta para os convidados, desacostumados com o protocolo do vernissage mamário. Fotografias foram liberadas, mas sem o uso do flash. O toque era permitido
quando houvesse autorização pessoal da anfitriã, concedida verbalmente ou mediante aceno de cabeça. Todos podiam ficar à vontade para elogiar, respeitados os limites do bom senso. Generosa, Carminha não fez distinção e incentivou todos a alisarem seus seios, mulheres, homens e crianças. Podem apertar, queridos, não podemos ter medo da arte. A decoradora Aninha Prates não conteve as lágrimas. Gente, isso é tão lindo, precisa ter muita coragem para se abrir assim e enfrentar a hipocrisia da sociedade. Já a empresária Lucinha Ramos destacou o bom gosto do vernissage. Olha, vou te contar que sou ciumenta, fiquei morrendo de medo que o maridão aqui ficasse babando e desse vexame. Mas foi um evento tão elegante que não houve margem para confundir beleza com vulgaridade, disse. Já a arquiteta Claudinha Seixas não poupou elogios à festa, mas lançou o desafio. A Carminha que se prepare, porque a inauguração da minha lipo vai fazer história.